Essa é a parte 2 do resumo desses animes. Link da parte 1 nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Então bora pro resumo. Começa o episódio mostrando uma criança com o avô dela, um senhor de idade que é um artesão. Ele estava discutindo com um aventureiro que estava aqui para comprar uma joia, e após ele despejar um montante de ouro, foi vendido para ele. Corta a cena e mostra que o senhor de idade morreu e que Huri estava saindo de casa para fazer uma entrega importante da última joia que seu avô reparou antes de sua morte. No meio do caminho, ela foi atacada por um grupo de monstros e, para a sorte dela, o protagonista estava passando por ali e acabou por salvá-la. Após ter feito isso, ele concordou em ser o guarda-costas da garota até a próxima cidade. Chegando na cidade, o protagonista ficou impressionado como a cidade mudou em um período tão curto. E no porto, a garota tentava contratar um navio para o continente demoníaco, mas todas as viagens para lá são canceladas devido à guerra. Após várias tentativas de contratar um navio para partir, um grupo de cavaleiros reais chegaram e começaram a intimidar ela, falando se ela tinha licença para comercializar e por fim tentaram fiscalizar a mochila dela para roubar seus objetos de valor. Para a sorte dela, o protagonista aparece novamente e impede isso, humilhando os guardas na frente de várias pessoas. E antes de eles saírem, mostra no mar uma enorme coisa identificável embaixo da água. Ninguém viu, incluindo o prota e a garota. Então, antes de viajar para o continente, o protagonista sugeriu que eles descansassem em uma pousada como forma de mostrar que ela estava agradecida e que também agora confiava nele. Huri mostra o que ela estava levando, uma pequena joia preta, e conta mais um pouco sobre o avô dela. Ele era uma pessoa muito famosa no reino de Tistina e ninguém conseguia chegar aos pés dele. Um certo dia, uma pessoa apareceu e pediu para ele consertar um dos itens que o avô dela mais se orgulhava. E antes de morrer, ele confiou o seu trabalho para sua neta entregar. Após ela sair por um momento, o protagonista reconheceu essa joia. Ela era de sua vida anterior que ele encantou com a proteção mágica como um presente para uma amiga próxima. Se o avô de Huri foi convidado a repará-lo, isso só poderia ter quebrado se o dono estivesse em uma briga séria e talvez não tivesse sobrevivido. Isso preocupou o protagonista, porque ele se importava com aquela pessoa. No meio da noite, os cavaleiros que intimidaram Huri no dia passado chegaram na pousada, acusando os dois como simpatizantes demoníacos e tentaram prender eles. Então o protagonista pegou a garota e foi correndo até o porto, aonde encontrou seu velho amigo dragão de água, Leviathan, ou mais conhecido como o deus do oceano, Leviathan. E acaba esse episódio com o continente aparecendo no horizonte. O protagonista relembra sua vida como necromante em campos de batalhas e como encontrou a paz convivendo com 5 crianças, que acabaram sendo mortas por soldados que acreditavam que tinham libertado as almas delas da escravidão de um necromante. Ele prometeu vingança e transformou a mina de carvão em um labirinto de cadáveres. E quando alguém finalmente o matou, ele realizou a reencarnação com sucesso. Misaki estava perdido em seus pensamentos, lembrando de toda a sua vida. Quando criança, viu seus pais sendo mortos por um homem de maneira brutal. Anos depois, já na organização de Clarice, ela ganhou o apelido de Isaac, o assassino dos assassinos, e foi atrás daquele homem como forma de vingança e o matou. Afirmando que ela mata assassinos por diversão, ela falou que nunca tinha testado se matar uma pessoa boa era divertido. Então corta a cena e mostra ela aceitando a missão de matar o protagonista. Quando ela fez isso, ela começa a refletir e conclui que alguém como ela nunca poderia trazer felicidades aos outros, e provavelmente era melhor ela estar morta. Então ela se jogou de um prédio alto, mas antes de cair, o telefone tocou e informou para ela que o alvo não estava morto. Voltando desse flashback, Misaki acorda e percebe que acabou de presenciar seus últimos momentos. Então ela levanta sua camisa e vê que não tem mais nenhuma ferida. Ela foi informada que foi renascida por magia e que agora era uma espécie de zumbi. 40 minutos atrás, antes dela acordar, o protagonista estava curando as feridas dela. Então Clarissa aparece e informa que ela e seus companheiros são amigos dela que vieram aqui para matar Polka e vingar a morte de Misaki. O protagonista falou que havia reparado o dano físico, o cérebro e a alma de Misaki. Tudo que restava era que um feiticeiro lançasse uma magia de ressurreição quando ela acordasse. Todo mundo olhou para ele quando falou de magia. Com isso, o protagonista percebeu que esse mundo não estava familiarizado com praticantes de artes da magia. Com isso em mente, ele olhou para eles e afirmou o que eles acabaram de experimentar era uma alucinação em massa. Obviamente, ninguém acreditou nessa história. O protagonista mudou o semblante e pediu gentilmente se eles poderiam ser enganados. E após isso, usou sua magia para imobilizar um dos inimigos e falou que eles não sabiam quão fácil era matar todos eles. E no meio de toda essa confusão tem uma figurante que está sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Quando Clarice pediu um tempo para pensar, ela foi informada que nesse exato momento estava acontecendo um incêndio em uma creche perto dali. Após saber disso, o protagonista falou que iria ajudar, porque ele já havia sido queimado várias vezes e que isso não é uma agonia que qualquer criança deveria experimentar. Quando chegou no local do incêndio, usando sua habilidade do Olhos do Mal, viu que as crianças ainda estavam bem e ao redor delas tinham espíritos.
Então, após confirmar que se tratava dos responsáveis das crianças, o protagonista pede ajuda para eles e manifestou 4 esqueletos para que eles possuam. Uma menina abre os olhos e vê o pai delas e sorri diante dele. Após o resgate bem sucedido, fotos desse evento foi viralizado no Twitter de mãos esqueléticas e outras coisas sobrenaturais. Takumi, o operador de drones, se perguntava quais eram os motivos do protagonista, de como ele tratava a vida das crianças como vidas a serem salvas, enquanto tratava a vida de Misaki como um brinquedo. E comentou: quem quer que ele seja, ele é totalmente desumano, portanto um monstro que eles deveriam evitar. Trocando de assunto de novo. Mas esse cara é muito sério. A mina literalmente matou um adolescente inocente só para ver se conseguia, e ainda por cima tentou matar o protagonista uma segunda vez. Enquanto o outro lado é um bando de crianças inocentes que nunca fez mal a ninguém. Beleza. Voltando para o prédio abandonado, aonde estava Misaki, o protagonista estava perplexo com a existência contínua da dor das crianças em uma nação avançada como aquela em que ele se encontrava. Ele pergunta a Clarissa o que seria necessário para alcançar a paz. Ela sugere que o dinheiro pode ajudar a alcançar a paz e se oferece para ajudar ele a ganhar dinheiro, e atribuiu Misaki e o Takakumi como pessoas que ajudarão ele a se adaptar à vida no Japão. Academia de Magia de Wiston, uma escola de prestígio que só admite menos de 3% dos candidatos. O professor que vai administrar as provas desse ano é Claudio Lucy, que estava observando os candidatos. Quando viu Mesh, que estava se exercitando em vez de estudar magia, não se preocupou com ele, achando que ele seria o primeiro a reprovar. Então ele convocou mesas e coloca papéis e canetas. Para passar no exame, os candidatos precisam dissipar a magia e alinhar adequadamente as perguntas. Mesh, que é considerado preguiçoso, surpreende a todos ao conseguir alinhar as perguntas perfeitamente. O método que ele usou foi um tanto quanto diferenciado. Usou sua força quebrando uma caneta e, por medo, as perguntas pararam de se mover e se alinharam adequadamente. Então ele faz o mesmo nos testes restantes, fazendo uma pedra flutuar usando seu dedo ou correndo sobre a água. O próximo teste era um labirinto. Lucy informou que está cheio de armadilhas e eles têm 30 minutos para concluir esse teste. Dentro do labirinto, Limon Irvine se aproxima do protagonista e pergunta se ela poderia ir junto com ele, pois achava que seria mais eficiente se eles trabalhassem juntos. Durante a procura pela saída, Irvine caiu em diversas armadilhas e sempre acabava pedindo ajuda para o protagonista. Vendo que essa parceria não estava sendo eficiente, Mesh quis ir embora sozinho. No entanto, a garota usou uma magia e colocou algemas nos braços e pernas de Mesh. Ela pediu desculpas por enganá-lo, mas afirma que tem um motivo para mantê-lo longe do objetivo. Mesh então consegue se libertar facilmente dessas algemas e vai embora. E após ele ir embora, a garota foi abordada por uma esfinge gigante que fez uma pergunta sobre uma criatura que tem 4 pernas pela manhã, 2 à tarde e 3 à noite. Para quem ficou curioso com a resposta, na tela está aparecendo uma imagem com a resposta. Ela tentou reagir, mas foi facilmente derrotada, e a esfinge se preparou para punir. Então a garota gritou por ajuda, mas depois de parar de pensar que isso era um castigo por enganar as outras pessoas, ela ficou em silêncio e aceitou seu destino. Quando de repente o protagonista apareceu e com um simples soco derrotou a esfinge. Ele então questionou o motivo pelo qual Mesh voltou para salvá-la, e ele responde que se o motivo dela fosse parecido com o dele, ele sentiria a pena. Como estão correndo contra o tempo, Limon afirma que não serão capazes de atingir a meta. Do lado de fora, o professor estava feliz por Mesh não ter conseguido passar no teste. No entanto, todos começaram a escutar um barulho muito alto, como se as paredes do labirinto estivessem se quebrando. Coisa essa que seria impossível, já que as paredes têm 1 metro de espessura e são impermeáveis a toda magia. Um momento depois, Mesh explode para fora das paredes, tendo perfurado uma linha reta através de todas as paredes. Os outros alunos sentem que isso é uma espécie de trapaça e começam a torcer para que Mesh volte para casa. A garota então grita pedindo que parem, afirmando que não foi culpa dele. Então ela revela que estava intencionalmente no caminho de Mesh para que ele não chegasse ao objetivo, e que o professor Lucy prometeu que ela passaria pelo teste se ela trabalhasse o protagonista, e também que falou que sua família era pobre e que ela queria desesperadamente ser aceita pelo bem deles. Lucy afirma que não havia nada de errado se ele reprovasse alunos que não gostava, e admitiu que estava errado ao pensar que uma escola como ela poderia ser útil. Então ele fala que está eliminando os dois do teste, e que se eles quisessem ir contra essa decisão, ele falou para desafiar ele, e em seguida começa a conjurar um feitiço. Então, sem se preocupar com as consequências, o protagonista avança e quebra a varinha do Lucy, dizendo que ele foi longe demais. Após isso, o diretor Alberni aparece dizendo a todos que o teste final está começando e que ele estaria assumindo o exame. Ele também falou para Lucy vir ao seu escritório mais tarde. Depois disso, ele teletransporta um Mesh
ele próprio para um grande salão, com outros professores de magia. Então ele fez algumas perguntas para o protagonista, sobre o porquê ele escolher essa academia. Mesh afirma que é para viver em paz com sua família. E a outra pergunta, se era verdade que ele salvou uma garota no labirinto, mesmo que estivesse sem tempo. O protagonista afirmou que se arrependeria se não tivesse feito, mesmo se pensasse que a esfinge era mais forte. Ele ainda assim teria ido ao resgate. O diretor fala que se Mesh teria tomado a mesma ação se estivesse de frente para ele. E logo em seguida, ativa sua magia, fazendo com que alguns professores temam seu imenso poder mágico. Mesh então perguntou o que era essa coisa que o diretor havia convocado, e ele explica que é uma mágica antiga que transfere a alma do mais querido do alvo para o boneco. Nesse exato momento, o pai do protagonista cai no chão, e o diretor continua explicando que se sua faca perfurar o boneco, a alma do alvo nunca voltará. Quando viu que nenhum dos seus socos funcionou, o protagonista segurou a ponta da lança com suas próprias mãos. E após isso, falou que essa magia não duraria para sempre, e que isso seria uma competição para ver quem duraria mais, ele ou a magia do diretor. Então o diretor fala que o poder pode ser usado para prejudicar ou ajudar, e tudo depende do usuário. Ele enfatiza a proteção dos fracos e a regulação dos fortes, chamando de obrigação nobre. Ele acredita que Mesh também tem essa capacidade, então desfaz a magia e pede desculpas por testá-la. O protagonista não se importa e decide responder a sua pergunta anterior. Se ele enfrentasse o diretor, ele o derrotaria com suas próprias mãos. No dia seguinte, na primeira aula, o professor estava ensinando uma magia para abrir fechaduras e ficou irritado com o protagonista porque usou seus músculos para abrir ao invés de magia. Amis, que está ao lado de Mesh, sente que ele é uma má notícia desse ano e não quer mais sentar ao lado dele. Mais tarde naquele dia, Finn descobre que seu colega de quarto é o Mesh. Quando os dois se apresentaram, Finn estava começando a pensar que ele poderia ser normal. No entanto, o protagonista então começa a apresentar cada um de seus músculos. E depois desse estranho evento, Mesh pergunta para Finn como faz para se tornar um visionário divino. Basicamente, precisava coletar moedas de ouro que se ganha através de testes que vai avaliar tudo. Com base nisso, receberão moedas de ouro, prata ou bronze, e também que precisam manter suas notas altas ou será expulso. O protagonista então sente que isso será bastante difícil e acaba oferecendo um doce para Finn. E assim acaba mais um vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça de se inscrever para acompanhar a continuação desse resumo e de mais muitos outros. Muito obrigado por assistir e até mais.